Estamos de volta e hoje a gente vai falar sobre o que, Roberto? Fala de novo. Jesus é uma cópia de mitos pagãos? É isso, quem vai responder pra gente é o Felipe. A gente teve um probleminha técnico, mas agora a gente está de volta, tá todo mundo ouvindo. Se não tiver, manda uma mensagem aí que a gente faz um ajuste aqui. E quem vai falar com a gente é o Felipe Forte. E você pode acompanhar a gente pelo YouTube ou pelo site, pela rádio web, que você clica lá no site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, no link rádio, e aí você pode ouvir a gente também pela rádio. E o Felipe Forte, eu vou repetir aqui, ele é formado em design gráfico na FMU, em filosofia no Mackenzie, e também autor dos livros A Verdade que Existe, Amando a Deus com Todo o Intelecto, e A Gênese em Gênesis, Solucionando a Controvérsia das Eras. Atualmente ele estuda no Mackenzie e é escritor dos blogs Acrópole da Fé Cristã, que é um blog sobre apologética, e também Olhar Unificado. Tudo bem, Felipe? Oi, tudo bem. Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Vamos mostrar seus livros aqui? Você trouxe eles? Deixa eu mostrar aqui para quem está vendo no canal do YouTube. A Gênese em Gênesis, é esse daqui, e também A Verdade que Existe, Amando a Deus com Todo o Intelecto. Então, fica a dica aí já. Vamos lá. Felipe, vai lá, Roberto. Pergunta, que eu sei que você está louco para perguntar. Bom, já que o tema é Jesus é uma cópia de mitos pagãos, vamos começar pelo básico, né? O que é um mito? Bom, originalmente, um mito era só uma história que buscava explicar algo verdadeiro. Então, por exemplo, você tinha os mitos babilônicos e outros mitos no Antigo Oriente Médio, na Grécia, etc., que tentavam explicar, por exemplo, a origem do mundo. Nesse sentido, histórias de origem são mitos. Nessa definição, até o darwinismo seria um mito. Mas, atualmente, a definição de mito mudou. É mais algo que é falso, uma mentira, uma história mais ou menos no mesmo nível de um conto de fadas, de uma fábula ou coisas do tipo. Sim. E qual que é a importância do mito para o ser humano? Por que é tão frequente a gente ver o ser humano criando isso, né? O ser humano busca criar essas explicações, né? Nietzsche diria que, por exemplo, o ser humano originalmente se viu no mar de caos do mundo e buscou explicar isso com as suas interpretações, que são os mitos e as religiões. E é justamente por isso que o ser humano busca criar esses mitos, para ter esse conforto. De acordo com a definição original de mito. Sim. Hoje em dia, é só uma área de estudo, algo que é uma mentira, e segue nessa linha. Mas, Felipe, você falou, o ser humano cria. Por que a gente cria esses mitos? Por que o ser humano cria esses mitos? Para sentir esse conforto mesmo, na definição original de mito, né? Na definição de hoje, é realmente só essa área de estudo. Então, você lê, por exemplo, mitos sobre os deuses gregos. Quando você vai estudar, isso é um mito. Não é algo que é tratado como real. Alguns estudiosos que são mais céticos tratam a Bíblia, não a Bíblia inteira, mas alguns relatos bíblicos como mitos. Mas seriam os estudiosos mais ateus que querem combater a Bíblia e coisas do tipo. Hoje em dia, as pessoas usam a palavra mito para falar de muita coisa, né? Sim. Criam vários significados para a palavra mito, né? Mas a gente vai se ater mais por esse significado... Hoje em dia, até político é mito, né? Sim. Eu ia dizer, pode dar um exemplo do que o pessoal cria Sim. hoje, do mito? Dá um exemplo, Roberto. Tem a questão do mito que o pessoal chama do Bolsonaro, né? Que é o do mito, né? Mas é um significado diferente do que a gente está aqui usando, né? Sim. Então, hoje a gente vai se ater a respeito dessa definição de mito, né? E agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Felipe. Os historiadores, eles geralmente enxergam as histórias dos evangelhos como história ou como mito? Em geral, você vê como história. Você tem um consenso de que eles têm algumas características de biografia, relacionado a biografias greco-romanas. Então, por exemplo, o historiador Gary Habermas, ele diz que você não pode descartar os evangelhos como se fossem mitos, porque tem milagres neles. Porque se você fizer isso, você vai ter que descartar todas as biografias greco-romanas, porque todas têm. Então, geralmente se vê como algo histórico mesmo. O historiador ateu Bart Ehrman, por exemplo, diz que se você for estudar sobre o Jesus histórico, você tem que ir nos evangelhos, que são as melhores fontes que a gente tem. Olha só, que legal. Como a Bíblia é forte nesse sentido, né? Sim, e
Quais assim, evidências extra-bíblicas? Você poderia citar evidências para a gente a respeito do Jesus histórico? Bom, vou dar uma lida aqui, mas tem uma lista grande de personagens históricos que citaram Jesus. Então, você tem, por exemplo, no ano 50 depois de Cristo, pouco depois que os evangelhos foram escritos, que algumas coisas, na verdade, pouco antes que os evangelhos foram escritos, e no mesmo período que as cartas paulinas foram escritas, você tem Talo, que é um historiador grego, que escreveu sobre Jesus e tentou explicar o eclipse que aconteceu, né, como um eclipse, a escuridão do dia como um eclipse. Então, provavelmente, isso não é uma invenção, porque ele tenta explicar a escuridão na hora da crucificação como se fosse algo natural. Olha. Então, provavelmente, ele não inventou isso. Sim. Você tem também, no ano 90 depois de Cristo, Flávio Joséfo, que é uma das fontes mais importantes que a gente tem, que ele é um historiador judeu. Então, por ele ser judeu, o fato dele citar Jesus já é algo estranho. Um judeu citar aquele que se disse o Messias, mas para o judaísmo não era. Então, existem duas citações de Joséfo sobre Jesus. Uma que é disputada, mas não inteira, porque existe uma certa alteração no que ele disse. Então, por exemplo, ele diz, nessa época havia um homem sábio chamado Jesus. Alguns manuscritos trazem, se é que ele pode ser chamado de homem. Só que aí a gente sabe que é uma adição posterior, porque um judeu não engrandeceria Jesus tanto. Sim. Só que no original a gente tem, porque até cópias árabes, que não são cristãs, tem a citação de Joséfo. Então, a gente sabe que essa é uma citação original. E a outra citação de Joséfo fala até de Tiago, do irmão de Jesus. E ele cita, o Joséfo fala, Tiago, irmão de Jesus, chamado o Cristo. Como ele é chamado o Cristo e não Jesus, que é o Cristo, provavelmente essa é uma citação original de Joséfo também. Fora isso, a gente tem Tácito, que citou Jesus, a história de Jesus. Tem Plínio o Jovem, que disse que os seguidores de Jesus se reuniam para fazer uma refeição. E vários outros, como Marabar Serapion. Você tem também o Talmud dos judeus, que diz que Jesus praticou bruxarias, porque os judeus não acreditam que ele fez milagres, né? Então, para eles é bruxaria. E isso é muito interessante, porque o fato deles dizerem... o fato de judeus, que são inimigos, por assim dizer, citarem Jesus, é um critério de historicidade que é cumprido. Verdade. Então, você tem várias outras citações. Por exemplo, além dessa, você tem Suetônio, Luciano, Celso, e o próprio Talmud judaico, Tácito, Flávio Joséfo, Talo, várias outras. Tem uma coisa muito interessante, que é do historiador Gary Habermas, que ele diz que mesmo se a gente só tivesse essas fontes extra-bíblicas, a gente teria um Jesus que cumpriu profecias do Antigo Testamento, realizou milagres, liderou discípulos e que muitos pensaram que ele era uma divindade. Uau. Então, só com as fontes extra-bíblicas a gente tem um retrato de Jesus muito parecido com o que a gente tem nos evangelhos. Imagina se o povo lê a Bíblia, né? Nesse caso, essas fontes serão... Tem historiadores aí, né? Tem fontes religiosas, né? Mas fontes arqueológicas, essas coisas, o pessoal tem algo do tipo assim? Por exemplo, vamos dizer que Santo Sudário, aquilo ali é verdadeiro, aquilo ali? Existem discussões. O Gary Habermas, ele tenta defender que é original. Alguns outros historiadores dizem que é uma fraude, mas é uma discussão que não tem uma resposta certa. No momento ninguém chegou num... Ninguém. Agora, se dá para citar outra coisa, é um decreto que aconteceu no primeiro século, dizendo que haveria uma punição severa para quem roubasse corpos de tumbas. E é muito estranho esse decreto acontecer naquele período, porque se você olhar no Evangelho de Mateus, por exemplo, a história que se espalhou é que o corpo de Jesus foi roubado. Então, pouco depois, há um decreto de que se você roubar um corpo de alguma tumba, se você invadir uma tumba, você vai sofrer consequências graves. Então, esse decreto é uma evidência da tumba vazia, por exemplo. Olha só que interessante, gente. É muito bom, né? E também, Felipe, existem teorias que dizem que a história de Jesus foi copiada por mitos pagãos, né? Por que essas teorias não prosseguem? Essa teoria era bem famosa no começo do século XX.
porque as pessoas queriam desacreditar, né, de Jesus. A gente estava vivendo num período em que, na própria filosofia, por exemplo, Deus estava sendo colocado de lado, e na história você não via muito essa questão de... Você não podia acreditar em milagres e coisas do tipo. Mas o que se diz, por exemplo, Jesus é uma cópia de Horus, por exemplo, que é um deus egípcio. E aí vai dizer, né, que Horus nasceu no dia 25 de dezembro, que ele nasceu de uma virgem, que teve Anup e Batista e coisas do tipo. Só que até a questão do 25 de dezembro, por exemplo, nos evangelhos você não tem que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Então, por exemplo, esse alegado paralelo não existe. Não existe nenhum documento histórico que fale, por exemplo, de Anup e Batista. Você não tem isso nos escritos de mitos egípcios. E você também não tem a questão do nascimento virginal de Horus, por exemplo. O que a gente tem, por exemplo, de Plutarco é que Horus nasceu de uma relação entre Ísis e Osíris. E no inglês, alguns tentam fazer, colocando que Horus era o deus do sol, o Sun God, e Jesus era o Son of God. Então, só que na língua egípcia e no grego não dá para fazer esse paralelo. Então, no inglês eles tentam fazer, mas não dá para fazer isso. Fora que Horus era o deus do céu, não do sol. Então, esse é um erro que cometem e fazem um jogo linguístico que não funciona. O pensamento que força a barra, assim, para tentar descer, assim. Gente, meio que dá um nó na cabeça, né? Tipo, é um assunto, se não está acostumado com tanta informação, tantos dados históricos, extra-bíblia, e dá um nó para quem não está acostumado, né? Mas é interessante a gente se inteirar para saber que realmente os fatos não batem, né? Se for analisar, não tem como. A própria história deles se contradizem, né? Então, é interessante, por isso que é bacana. Todos esses assuntos estão no seu livro, né, Fê? Sim, sim. No caso... No artigo do blog, você até comenta, né, que tá muito difundido já várias das falácias que tem a respeito de Jesus ser um mito, só que as pessoas ainda insistem em dizer que não, que esse mito aqui realmente é um mito mesmo. Na sua opinião, você acha que as pessoas fazem isso mais de má fé mesmo, ou porque eles não entenderam a explicação? Qual que é a razão? Por que eles insistem tanto nesse posicionamento? Eu acho que isso seria parte da apologética ateísta, né? Só que você vê que, quando você vai estudar história, isso não bate. Você vê isso mais em coisas mais populares, não no meio acadêmico. Então, você vê, por exemplo, no filme como o Zeitgeist, que tem várias teorias da conspiração, e essa é uma. Você também vê no Código da Vinci, do Dan Brown. Então, no popular, isso se espalha. No meio acadêmico, você não tem isso. Não tem. Não. Isso é completamente descartado no meio acadêmico. Você vai ver um ou outro, mas dentre os pesquisadores, todos, se você achar um, ok. É um. Interessante. Gente, e só vou abrir um pouquinho aqui, que se você quiser mandar a sua pergunta, se você quiser tirar dúvida, ou a gente falou alguma coisa que você não entendeu direito, tem o WhatsApp do Ministério de Comunicação de Pinheiros, que está à disposição, tanto agora no programa, quanto depois, para você mandar sua mensagem, sua pergunta, e eu vou falar o número, anota aí, 97374-6902, tá bom? Vou repetir, 97374-6902, e a gente lê agora a sua pergunta, se você mandar aqui, se não entendeu, que o Felipe e o Roberto vão explicar tudo. E quero mandar um abraço para o Silvio, de Salvador, Bahia, que está acompanhando a gente pela rádio web, a Rádio Pinheiros. E agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vai fazer um intervalinho rápido e aí a gente volta com mais perguntas, pode ser? Eu vou só pedir, o Felipe escolheu uma música, que é a música The Story of Redemption, da Erin Michel, né? Fala um pouquinho da música, Fê. O álbum todo da Erin Michel foi escrito, as músicas foram compostas porque ela teve contato com o trabalho apologético do William Lane Craig, que é um dos maiores apologistas atualmente. E lendo o livro dele, que é o Em Guarda, ela se baseou cada música em um dos argumentos que ele colocou no livro. Que incrível. Então, essa é uma música que tem mais a ver com o tema, a história da redenção, tem a ver com Jesus.
Mas tem outras músicas que tratam de temas filosóficos, como, por exemplo, a música The Question, do álbum dela, trata da questão por que existe algo ao invés do nada. Uau, que incrível, né? Colocar isso na música. Então, todo esse é um viés apologético do álbum dela, que o nome é The Realest Thing. Ai, que incrível. Então, vamos ouvir a música agora. A gente vai para um intervalinho, daqui a pouco a gente está de volta, tá bom? Estamos de volta ao vivo no YouTube, pelo canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e pela rádio web no site da igreja, no link da rádio. É só clicar lá e você vai ouvir a gente aqui e vai acompanhar ao vivo também pelo YouTube. E a gente está falando sobre Jesus. É uma cópia de mitos pagãos? Com o Felipe Forte, que o Felipe Forte, ele é design gráfico da FMU, formado em design gráfico e em filosofia no Mackenzie. Eu vou falar de novo dos 2 livros do Felipe, que é A Verdade que Existe, Amando a Deus com Todo o Intelecto. Super aconselhado, gente. E A Gênese em Gênesis. Então, fica 2 dicas aí para você que se quiser se inteirar mais sobre todos esses assuntos que a gente está falando aqui. E se você tiver dúvida, pode mandar uma mensagem para o WhatsApp da Comunicação de Pinheiros, que é 973746902. Ah, gente, lembrando, é 011, porque estamos em São Paulo e a gente está falando para o mundo inteiro. Então, é 011-973746902. Manda sua mensagem, sua pergunta e vamos voltar a falar sobre Jesus é um mito pagão? Vamos lá. Pois é, vamos lá. No artigo, Felipe, você comenta a respeito de algumas falácias que geralmente as pessoas usam, né? Eu sei que existem várias, mas aqui eu quero chamar a atenção para uma, que é chamada o seguinte, falácia post hoc ergo propter hoc. Gente, que nome é esse? A pronúncia seria post hoc ergo propter hoc. Ok, melhorou. Que significa após isso, portanto, por isso. É uma falácia que é cometida, por exemplo, quando você diz X acontece antes de Y, portanto, X é a causa de Y. Então, um exemplo que os ateus cometem a maioria dos cientistas é ateu. É o que eles dizem. O que, além de não ser verdade, pressupõe que porque eles foram estudar ciência, portanto, se tornaram ateus. Agora, não é porque eles estudaram ciência antes de virarem ateus que, portanto, essa é a causa deles serem ateus. Não necessariamente Sim, isso acontece. Não tem uma relação de causa. Ele teria que provar que todos os cientistas se tornaram ateus porque estudaram ciência. Todos os cientistas ateus. No caso específico do nosso texto sobre a questão do mito, né? Que tipo de falácia desse tipo aqui o pessoal faz? Então, por exemplo, dizer que, por exemplo, a história de Horus aconteceu antes da de Jesus, portanto, ela é a causa da história de Jesus. Muitas pessoas falam isso mesmo, né? Verdade. Que é uma cópia, né? Tipo, justamente o tema, né? Como aconteceu antes, então, na verdade, a história de Jesus não é uma história verdadeira, porque veio depois e assim por diante, né? E uma coisa assim, a gente sabe que muitos judeus, eles inventaram várias histórias a respeito de Jesus, né? Por exemplo, que foi, na verdade, o pessoal roubou o corpo dele, assim por diante, né? Então, como que a gente pode ter a convicção de que as Sagradas Escrituras que nós temos hoje, ela, está totalmente isenta de qualquer interferência externa, que ela realmente é original mesmo, em comparação, assim, a gente lê a Bíblia e a gente sabe que o que está lá não foi alterado mesmo, nenhum judeu colocou alguma coisa a mais lá, a gente pode ter confiança que a gente está lendo que o texto realmente tem credibilidade. Porque essa é uma dúvida da maioria das pessoas, até crente, né? Às vezes, geralmente infelizmente, duvida disso, né? Geralmente as pessoas, elas atacam a fonte, porque a nossa base é a Bíblia. Se a gente tirou a Bíblia, acabou. Ali é onde estão todas as nossas referências. Essa é uma excelente pergunta, Então, as pessoas estão... Como que a gente pode defender, né? Apologética, defesa da fé, né? Defender o fato de que, não, a Bíblia realmente tem credibilidade e a gente pode confiar nela. Sim, existem vários motivos. E você vê que os ateus só fazem isso com relação à Bíblia, né? É verdade. Com outros documentos históricos, eles não estão nem aí, né? Então, por exemplo, se você pegar os escritos de Aristóteles, você vai ter... Acho que a média é 20 cópias, certo? Com 20 cópias dos escritos de Aristóteles, a gente tem o que a gente chama de uma reconstrução do original. E, baseado nas cópias,
tem uma certa certeza de quanto que a gente tem relacionado ao que o original, que corresponda ao que o original dizia. Sim. Certo? Agora, Aristóteles é 20 cópias. Uhum. O Novo Testamento, só em grego, é 5.800. Uau! E considerando as traduções antigas, são mais de 19 mil. Uhum. Então, é perto de 25 mil o número de cópias do Novo Testamento que a gente tem. Uhum. Isso é baseado em todas essas cópias. E um outro detalhe importante. A primeira cópia de Aristóteles que a gente tem foi escrita 1000 anos depois do original. A primeira cópia do Novo Testamento que a gente tem é um fragmento de João que foi escrito 20 anos depois. Uhum. Nossa. Então, se você comparar, se você descartar o Novo Testamento, você tem que descartar tudo que é história. Sim. Então, o Novo Testamento é o documento antigo que tem mais cópias. Em segundo lugar está a Ilíada, de Homero, com 2.000 cópias, mais ou menos. Então pode-se dizer que é um dos livros que tem mais comprovação, assim, da sua credibilidade, porque tem várias cópias e são praticamente todas similares. Sim, você tem o... Mesmo se a gente não tivesse nenhuma cópia, Sim. os pais da igreja citaram 95% do Novo Testamento. Então, só se a gente tivesse só os pais da igreja, a gente já teria quase o Novo Testamento inteiro. Uhum. E o crítico textual, Daniel Wallace, ele calculou que, baseado nas cópias, nos escritos dos pais da igreja, a gente tem um Novo Testamento com uma precisão de 99,6%, igual ao original. E existem certas adições que a gente sabe que são adições. Sim. Por exemplo, o final de Marcos provavelmente é uma adição. Por isso que na Bíblia geralmente está entre colchetes e você não vê pregações sobre o final de Marcos. Olha só, interessante. E uma outra adição que é grande seria a história da mulher adúltera em João. Só que essa provavelmente aconteceu de verdade. Porque mesmo a gente não tendo manuscritos muito antigos que contêm ela, os pais da igreja citaram essa história. Uhum. E ela está de acordo com o retrato de Jesus que a gente tem. Perfeito. E provavelmente, apesar dela estar em João, provavelmente ela foi escrita por Lucas ou alguém próximo por causa do interesse em mulheres. O vocabulário grego é muito similar ao de Lucas. Em alguns manuscritos ela está em Lucas. Agora, o fato da gente saber que tem adições significa que a gente sabe como que era o original. Uau, isso é lindo, né? Uau, que demais. Porque tá fazendo uma comparação aí, né? É, Sim, lógico. tem que ter algo a comparar. Sim. Boa. Fora isso, existe um argumento que pode ser dado. Você não encontra, por exemplo, doutrinas específicas do catolicismo romano no Novo Testamento. Você não encontra a virgindade de Maria, a virgindade perpétua de Maria. Você não encontra a ascensão dela aos céus. Você não encontra a sucessão papal. Então, por que a Bíblia, que esteve por séculos nas mãos dos católicos, se ela Pois foi é, adulterada, cara. por que não tem isso? Isso foi um grande motivo da conversão, dos motivos da minha conversão, que Deus me converteu. Foi porque eu falava, gente, peraí, falam de uma coisa que não está na Bíblia. É uma das coisas Inclusive, algumas partes da Bíblia contradizem isso, essas doutrinas Sim. católicas. Pois é. Então, Entendi. esse é um bom motivo para duvidar que tenha tido mudanças no texto. Fora que tem se fizeram mudanças, por que deixaram as saudações de Paulo? Me traga um pergaminho, me traga o livro, mande um abraço para não sei quem, sabe? Esses diálogos do final das cartas. Sim. Por que deixaram ali? É porque Deus não deixou, né? Não tem como esconder a verdade. Beleza. É verdade. Uma outra coisa, que foi apresentado o livro, né? Que você escreveu. Então, a verdade que existe e a Gênese da Gênese. Você poderias, rapidão, dizer o resumo disso? Assim, qual o objetivo desse livro aqui? Do livro. Na primeira parte, eu explico por que o cristão deve fazer apologética, por que a fé cristã não é uma fé cega, por que a gente tem que dar as razões da nossa fé. E depois eu faço uma crítica à ideia de que a verdade é relativa. Depois disso, eu apresento alguns argumentos para a existência de Deus, como o argumento cosmológico, o argumento teleológico, o argumento moral. Depois eu falo um pouco de design inteligente. E alguns argumentos ateístas eu respondo.
Depois dessa parte é só sobre Jesus e o Novo Testamento. Então, a primeira parte é sobre a existência de Jesus, alguns mitos comuns que as pessoas acreditam sobre Jesus, como, por exemplo, se Jesus é uma cópia de outros mitos, se Jesus realmente existiu, se a divindade de Jesus foi inventada por Constantino, ou se Jesus era casado, sabe? Essas coisas que, geralmente, no popular as pessoas acreditam. Entendi. E depois disso eu falo sobre a historicidade do Novo Testamento e explico por que não foi alterado e dou esses argumentos que eu falei agora. Sim. E na última parte é sobre a ressurreição de Jesus e as evidências históricas da ressurreição de Jesus. Perfeito. Você falou de argumento cosmológico, teleológico e moral, né? Você consegue fazer rapidinho, só um resumindo o que significa cada um? Digamos que esteja algum ateu aqui ouvindo a gente, assistindo a gente, né? E não acredita, mas que gostaria de ouvir algumas explicações, né? Qual que seria esse argumento cosmológico, por exemplo? O argumento cosmológico ele tem 2 passos e uma conclusão, né? Então, tudo que começa a existir tem uma causa. Isso a gente vê no nosso dia a dia. Um ateu que nega isso, por exemplo, não pode dizer que ele é um ateu que gosta de ciência, porque a própria ciência é a busca por causas. Então, você dizer que existem violações desse princípio, você viola a própria ciência. Então, tudo que começa a existir tem uma causa. Ninguém aqui está preocupado que na sua casa vai surgir um tigre rasgando o carpete. Do nada, sem nenhuma causa. E a segunda premissa do argumento seria o universo começou a existir. Então, hoje a gente tem vários argumentos filosóficos para a origem do universo e evidências científicas para isso. Agora, concluindo que o universo começou a existir, tem que ter tido uma causa. Sim. Agora, como o universo marca a origem do tempo, do espaço e da matéria, a causa necessariamente tem que ser atemporal, imaterial e não espacial. Mas por que tem que ser? Porque ela criou tempo, espaço e matéria, então ela não pode ser composta disso. E como ela criou a partir do nada, ela tem que ser muito poderosa. E, então, essas são características muito parecidas com o que a gente chama de Deus. Agora, o argumento teleológico, ele se baseia na questão do ajuste fino do universo. Então, por exemplo, se você mudar a constante cosmológica do universo em uma parte em 10 elevado a 120, que seria 120 zeros, é um número muito grande. Se você mudar só a expansão do universo não é muito rápida ou muito devagar. Então, você não teria a possibilidade de haver vida no mundo. Isso é só um exemplo de mais de 100 coisas no universo, na nossa galáxia, que são finamente ajustadas para a existência de vida inteligente, interativa. E o argumento moral é na questão do próprio fundamento da moral. Qual que é o padrão quando alguém diz que algo é certo e errado? As pessoas geralmente dizem que a moral é relativa, mas aí vão discutir política no Facebook. Você não pode discutir política no Facebook se você acha que a moral é relativa. Não existe diferença moral entre uma ditadura fascista e uma democracia, um lugar que segue Você não pode dizer, por exemplo, que Hitler estava errado. Você não pode dizer que os regimes comunistas estavam errados. Se não tem moral, não tem... Sim. Você não pode xingar o Bolsonaro. Né? É verdade. Tá certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está falando sobre as histórias, né, da credibilidade da Bíblia e tal. As histórias de Jesus, elas não poderiam ter sido adulteradas com o tempo? Então, por esses motivos que eu citei, a gente sabe que o Novo Testamento ele não foi alterado, certo? Agora, antes dos evangelhos serem escritos, pode ter tido alteração? É bem improvável. Porque, se você reparar, as histórias de Jesus elas são muito simples para decorar. São parábolas, são histórias. O judeu que considerava que ele era o Messias iria guardar aquilo com muita seriedade. Os judeus tinham uma prática de decorar coisas muito forte. Então, por exemplo, você tinha uma criança com poucos anos de idade que já tinha toda a Torá decorada. Então, para um judeu seria muito difícil eles perderem a história, como geralmente usam o exemplo daquela brincadeira de criança, telefone sem fio. Isso não acontece. Fora que, se tivesse tido algum desenvolvimento na história, naquele período as testemunhas ainda estariam vivas, então qualquer um poderia corrigir. Verdade. É o testemunho oral, no caso, né? Sim. Muito forte ali. Felipe, muito bom seu livro. Se alguém quiser comprar, encontra onde?
Tem na Amazon para Kindle Tá. e também no site Clube de Autores, clubedeautores.com.br. Muito bom, hein? Eu estou interessada, quero um livro desse. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei se a gente já falou aqui, teria Constantino inventado a divindade de Jesus? Essa é uma relacionada à última pergunta, né? Que as pessoas dizem que Constantino mudou a história de Jesus, acrescentou a divindade e coisas do tipo. Só que não existe nenhuma evidência para isso. Existiram discussões no período de Constantino, não sobre a divindade de Jesus, mas se ele tinha sido criado ou não. Essas eram as discussões. E uma prova de que a divindade de Jesus não foi inventada por Constantino ou por alguém naquele período é que a gente tem citações dos pais da igreja bem antes de Constantino dizendo que Jesus é Deus. E fora isso, a gente tem um manuscrito de 2 Pedro, que em 2 Pedro você lê que Jesus é o nosso Deus e Salvador. Um manuscrito que tem todo o livro, a carta de 2 Pedro, escrito 150 anos de Constantino sonhar em nascer, cita essa passagem. Então, Tem como? não tem como. Impossível. Impossível. Beleza. Aqui tem mais alguns livros aqui na mesa, né? Temos esse Exploring the... Pode ler. Explorando o Código da Vinci, né? Isso aqui são algumas recomendações que você dá para o leitor? Sim, eu não consegui trazer mais, mas esses aqui são livros muito bons. Exploring the Da Vinci Code é um livro bem pequeno. Vai mostrando aqui, né? Aqui, Pode, né? quer que eu mostre nessa câmera que acho que está melhor? E ele fala justamente, ele é todo, ele foi totalmente do Lee escrito. Strobel? Sim, Uau, ele é demais. ele foi todo escrito para refutar o Código da Vinci. Uau! Eu me lembro da época que esse filme entrou na igreja onde eu estava. Eu lembro que eu vi umas pessoas que ficaram indagando, assim, ó. É impressionante como que um filme consegue mexer com o imaginário das pessoas, assim. Sim. Elas começam a ser influenciadas e... Muito. E às vezes a gente que não fica tão balanceado assim, a gente às vezes não consegue ter argumento, né? Acho que isso é uma boa recomendação, né? Sim. Por caso. Tem esse outro aqui que é Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Sim, né? Esse aqui vai falar dos mesmos temas do meu livro. E no final ele também tem uma parte sobre o Novo Testamento, sobre Jesus, sobre as evidências do Novo Testamento. E analisa totalmente de modo histórico. Uau. No caso... Essa é uma frase bem comum, a gente ouve, assim, né? Tipo assim, não tenho fé suficiente para ser ateu, né? Porque para você ser um ateu, você tem que acreditar, tipo assim... Eu vi uma mais pesquisa. Eu vi uma pesquisa uma vez que fala que a força que um ateu tem que fazer com todas as evidências de Deus, a força que ele tem para fazer é a mesma força que a gente tem para fazer, que é acreditar no Deus invisível, né? Tipo, é muita força. Você poderia explicar um pouco melhor essa frase, assim, pro pessoal? Geralmente, porque realmente a gente ouve bastante essa frase, não tenho fé suficiente para ser ateu. Essa frase popular, né, não tenho fé suficiente para ser ateu, parte do pressuposto de uma fé cega, que é o sentido de fé que está no popular, né? Que é sinônimo de fideísmo. Não é o sentido bíblico de fé, mas o sentido popular de fé é essa fé cega. Então, o que o autor argumenta aqui é que no ateísmo você teria que acreditar que o universo veio do nada, que ele foi totalmente planejado para a vida por nada, por acaso, que a vida surgiu da não-vida. E você também teria que crer que com todas as evidências a favor do Novo Testamento, ela não é verdade, não é uma história verdadeira. Então, não tenho fé suficiente para ser ateu. Ai, que demais. Do tipo aquela história, né? Considerar que o universo veio assim, de forma aleatória, né? Você joga... É como se você pegasse um monte de cartas, jogasse aleatoriamente para cima e esperasse que quando elas caíssem empilhadinho uma na outra, assim, certinho, né? O cosmólogo Roger Penrose, ele tem uma analogia muito interessante. É como se você tivesse um prédio destruído e explodisse todos os pedaços do prédio, né? E, de repente, na explosão, eles montassem o prédio direitinho. Essa é a probabilidade do universo surgir como ele surgiu. E temos aqui um outro livro, também do Lee Strobel, que é o The Case for the Real Jesus. Ai, isso é demais, né? gente. Tem o vídeo, tem filme disso, não tem? Ou não? O filme é do The outro Case of livro, Christ. que é o The Case for Christ, que é o Em Defesa de Cristo, em português. Demais. Esse livro é como se fosse uma sequência daquele. Que Então, demais. aquele lá, ele trata, por exemplo, como é que a gente sabe que os autores dos evangelhos são os que a gente acredita.
Como que a gente sabe que o Novo Testamento não foi alterado, se Jesus disse ser Deus e coisas do tipo. Quais são as evidências da ressurreição de Jesus. E a história do Lee Strobel é legal, né? É legal, muito legal, porque ele era ateu e aí ele era super contra. A mulher dele chegou com uma Bíblia em casa um dia, né? E aí ele fala, não vou deixar. Ele começou a estudar a Bíblia, é isso? Vê se eu estiver errado, você me corrige. Ele não gostou da ideia da esposa dele se converter. Ele dizia, na verdade, que preferia ter encontrado ela com outro cara em casa do que ela tivesse se convertido. E... pra tu ver como ele não queria isso, né? Sim. E aí ele partiu para uma pesquisa sobre os evangelhos. Ele queria refutar a história de Jesus de fato. Sim. Só que nesse estudo que ele fez, ele acabou se convertendo. E toda essa história relatada no livro... No livro, é claro, tem algumas diferenças da história real. Na história real, ele foi ler livros. No livro e no filme, que saiu recentemente, ele foi entrevistar pessoas que estudaram isso mesmo. Então, você tem o livro, o filme e um documentário no YouTube também, chamado The Case for Christ. Uau, é super interessante, gente, super indígena. Ou seja, se alguém tiver precisando de alguma bibliografia para conseguir ter explicações para esse tipo de coisa, a historicidade de Cristo, né? Então, é realmente bem recomendado. Para começar, o livro Em Defesa de Cristo. Que é o primeiro, né? Se precisar de mais, o The Case for the Real Jesus, é uma ótima sequência. Eu comprei no estante virtual, então tem alguns sebos no Brasil. Ai, que demais. Eu quero esse também. Legal. Que demais, gente. Tem mais alguma pergunta, Roberto? A gente está chegando no final agora, 11h49. Ok. Então, assim, a gente falou bastante a respeito da questão de mito, casos históricos de Jesus, demos algumas recomendações de literatura para o pessoal também se preparar, né? Até porque a gente percebe que o treinamento apologético, em geral, do cristão, ele é bem baixo, né, Felipe? Para conseguir falar esse tipo de coisa. Verdade. Tipo, as pessoas, às vezes, os ateus vêm com dúvidas, assim... E, sei lá, outras pessoas de outras religiões, e para nós sabemos que é verdadeiro. Sim. Só que parece que a gente não consegue argumentar, não consegue explicar, dar razões à nossa fé, né? É uma coisa que você fala bastante, né, Roberto? Isso, então, exatamente. Então, assim, eu acho que esses livros são uma boa bibliografia, ou a gente está começando com essa série de apologética, e a gente tem que treinar mais isso. Eu acho que a gente está no momento que a gente precisa saber defender, especialmente essa questão da historicidade de Cristo. A gente vê muito ateu mesmo atacando mesmo a questão da Bíblia, se a gente pode confiar na Bíblia ou não, e a questão se Jesus realmente é um mito ou não é um mito, né? Mas, assim, de uma forma, para fechar assim, eu sei que esse é um assunto, digamos assim, o pessoal que estuda muito, lê muito, né? Então, mas uma pessoa mais simples, assim, né? Digamos, vamos pensar num irmão em Cristo mais simples que não busca tanto, que não tem tanto tempo também, que trabalha com outro meio, né? Não tem tanto que quer tempo saber disso. Isso, não tem tanto tempo para ficar lendo tanta coisa, assim. Qual que... Tipo assim, se um ateu chegar e falar assim, olha, a história de Jesus é um mito, ponto final, não acredito, qual o conselho que você dá para esse irmão mais simples para conseguir defender a fé dele diante de um ateu? Assim. Eu acho que na internet você encontra vários artigos que são menores do que um capítulo de um livro, que dá para você ler no seu tempo livre. Então, no próprio Acrópole da Fé Cristã, tem alguns textos relacionados, alguns artigos que a gente escreveu sobre Jesus. O Saulo escreveu alguns mesmo. No blog da EPP também tem um do Saulo, né? Sim, eu só vou falar aqui o site para já aproveitar o gancho. O Acrópole da Fé Cristã é www.acropoledafecristã, tudo sem acento, acropoledafecristã.com. E da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem os artigos, inclusive sobre esse assunto que a gente está falando hoje, que foi o Felipe que escreveu, ippinheiros.org.br. Pode continuar, Felipe. Esses dois sites. Também tem o meu blog pessoal, que é o olharunificado.blogspot.com. Lá eu falo de questões apologéticas, mas eu também falo mais de filosofia e teologia no viés cristão, lógico. Sim. Então, lá eu vou tratar de questões sobre o relativismo da verdade, sobre os argumentos para a existência de Deus, sobre a história de Jesus. Ultimamente eu tenho escrito alguns artigos sobre Gênesis, sobre a relação do Antigo Testamento com o Antigo Oriente Médio. Então, várias coisas. Os artigos não passam, por exemplo, de 5 páginas, em Arial 12. Então, eu acho que dá para ler num tempo livre. Mas se a pessoa entender inglês, eu recomendaria ouvir os podcasts do William Lane Craig, que tem no site reasonablefaith.org. Então,
geralmente no Defenders, que é o podcast que ele grava sobre a classe de EBD dele. Que legal. E é uma classe bem densa. Tem muito assunto que ele começa introduzindo bem e vai ficando mais complexo com o tempo. Mas dá para pegar, mesmo você não tendo muito conhecimento de teologia e coisas do tipo. Você acompanha, Fê, os podcasts dele? Sim. O último tema que ele está tratando agora é sobre as interpretações de Gênesis. E, então, ele vai comentando as interpretações e depois ele vai dar a dele. Nossa, que incrível. E só rapidinho, o grupo da Acrópole da Fé Cristã foi o primeiro grupo no Brasil vinculado ao William Lane Craig, né? Sim, foi o primeiro da América Latina. Hoje agora no Brasil tem aqui mais uns 3, né? Uns 2 agora. Acho mas que foi o agora primeiro. tem uns 2 ou 3. Então vale a pena. Mas de qualquer forma também, o ouvinte, ele pode enviar para nós por e-mail também. Sim. Diante de algum questionamento assim que um ateu faz, nessa parte de apologética, ele manda que a gente pode fazer até um comentário, um artigo sobre. Com certeza, pode mandar para o e-mail radio@ippinheiros.org.br ou para comunicacão@ippinheiros.org.br ou pelo WhatsApp. Gente, vou falar mais uma vez, anota aí, 973746902. Mais alguma coisa? Tranquilo. Estamos chegando ao final. Quero agradecer imensamente ao Felipe por estar colaborando aí tanto com o site, né, com o artigo e com esses ensinamentos aí, por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui. E eu queria falar sobre um texto da Bíblia, que é o... Por favor, eu ia pedir isso. É o de Judas, versículo 3. O autor fala que ele exorta os cristãos a batalharem pela fé que uma vez foi entregue aos santos. E a versão NVT traduz para defender a fé. Então, todo cristão ele tem o dever de defender a fé. Paulo fez isso. Todas as cartas de Paulo foram escritas para defender a fé de alguma coisa. Então, mesmo que não seja algo profundo, não precisa fazer um curso de teologia e filosofia, mas saber alguma coisa para saber responder alguns questionamentos. Mesmo se souber só a doutrina, você já vai estar defendendo a fé. Alguém que conhece bem a Bíblia, que conhece bem a palavra de Deus, vai saber defender a fé em alguns pontos, pelo menos. Verdade. Ninguém sabe tudo, né? Mas alguma coisa tem... Com certeza, incrível, Fê. Obrigada mesmo por estar trazendo tanta riqueza de conhecimento para a gente e por incentivar, principalmente com um versículo bíblico no final. Obrigada mesmo, Fê. Espero que seja o começo de muitas coisas que a gente possa trazer para o ouvinte, para onde você estiver ouvindo. Roberto, estaremos de volta semana que vem, né? Tamo aí. E a gente vai ficando por aqui. E você pode mandar sua mensagem durante a semana também, mas semana que vem... Amanhã tem mais programa, gente, deixa eu falar. Amanhã nós teremos o Vida em Missão. Com o Gabriel estaremos falando sobre missão, a sua vida no roteiro de Deus. Então fica ligado que no mesmo horário, 11 horas, estaremos aqui de novo, ao vivo, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Obrigada, gente. Obrigada, produção, Marcos, Eugênio, Lucas, que nos ajudaram a fazer esse trabalho. E amanhã a gente está de volta.